pretendemos fazer uma mensagem mais breve por causa da Assembleia. Então o texto vai ser Marcos capítulo 10, que eu vou ler a partir do verso 32 até o verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 32 a 45. Pronto. O texto diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: também bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus fale ao nosso coração através desse texto. Bom, hoje nós vamos ter a Assembleia da Igreja para a escolha de oficiais, diáconos e presbíteros. E essas pessoas são escolhidas para servir a Deus nesses ministérios pelos próximos 3 anos. Recebem a autoridade de Deus e vão lidar com uma certa forma de poder para trabalhar. E o poder é necessário para a gente tomar decisões. É necessário para a gente resolver problema. É necessário para a gente conter o pecado, o mal. Nós necessitamos de poder. Mas o poder também pode ser mal usado. O poder também pode corromper. O poder também pode oprimir. O poder pode eleger uma raça melhor do que a outra. O poder pode eleger um gênero melhor do que o outro. Então a gente precisa aprender a lidar bem com o poder, para que ele possa ser uma bênção na nossa vida e na vida da igreja.
Pois bem, eu trouxe esse texto porque aqui nós temos 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus anuncia brevemente como vai ser o seu plano de salvação. E parece que mais uma vez os discípulos ainda não tinham entendido isso. Mas Jesus sabia, Jesus estava preparado, cada etapa, e ele anuncia novamente, eles vão subindo para Jerusalém. Jerusalém fica no alto. Pois bem, em seguida, os apóstolos Tiago e João fazem um pedido, eles querem um lugar de honra, junto com Jesus da glória. Pode ser que eles estivessem esperando que Jesus fosse estabelecer um trono terreno em Jerusalém, expulsar os romanos de lá, e aí sim eles queriam um lugar à direita e à esquerda. E Jesus diz, não tem como conceder isso, porque isso é para quem está preparado. Aí Jesus chama esses discípulos e lhes fala a respeito de poder. Como a autoridade deve usar o poder. E eu queria refletir brevemente com vocês sobre o uso do poder nas autoridades. Porque cada um de nós é uma autoridade em algum nível da nossa vida. Não é? Então tem duas questões, 2 lugares diferentes que a gente pode usar o poder. No reino da terra e no reino dos céus. Vamos ver primeiro como é que o poder é usado no reino da terra. Isso está aí no versículo 42, que eu vou ler de novo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. O que é que Jesus está reconhecendo aqui e ensinando para os seus discípulos e para todos nós? É que na sociedade humana, o poder é usado para mandar. Mandar no sentido bom. Mandar no sentido de organizar, no sentido de administrar, de colocar o caos em ordem, no sentido de combater o mal. Assim o poder é usado na sociedade humana. E Jesus não está dizendo que isso é errado. Jesus apenas está constatando que a sociedade humana usa o poder dessa maneira. E eu me lembro que o diálogo de Pilatos com Jesus próximo da sua condenação. Pilatos chega para Jesus e fala assim, sabes que tenho poder para te condenar e para te libertar? O que Jesus respondeu? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não me fosse dada. Eu vejo nessa resposta de Jesus, primeiro, que a autoridade maior é Deus. E que as autoridades menores recebem poder de Deus. E que as autoridades menores vão prestar contas a Deus. Mas devem ser respeitadas como autoridade. Devem ser respeitadas. Jesus respeitou a Pilatos. Mesmo Pilatos tendo o poder de matá-lo ou de liberá-lo. Jesus respeitou a autoridade de Pilatos. Porque fazia parte também do seu plano de salvação. Bom, o problema é quando essa autoridade é usada para o mal. O problema é quando a autoridade é corrompida. O problema é quando a autoridade é violenta, que pode gerar a morte. O problema é quando a autoridade foge da justiça. Aí nós temos um problema. Mas a autoridade em si, o poder em si, não é uma coisa má. É uma coisa usada para administrar bem a criação de Deus. Eu creio que presbíteros e diáconos não devem usar o poder dessa maneira. Porque a igreja é uma agência do reino de Deus na terra. A igreja não é uma empresa terrena. A igreja não deve funcionar conforme as regras de uma empresa.
A igreja é mais do que isso. A igreja é uma agência de Deus na terra. Então, a pessoa querer ser presbítero ou diácono para mandar em alguém ou em alguma coisa, está usando o poder do jeito que o reino da terra usa. E eu creio que Jesus está aconselhando a não usar dessa maneira. Mas então, como é que os oficiais devem usar o poder? Aí nós vamos para o reino dos céus, o uso do poder por autoridades no reino dos céus. Isso está no verso 43 a 45, que eu vou ler de novo. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo que no reino dos céus a gente deve usar o poder não para mandar nas pessoas, mas para servir as pessoas. Não para fazer o outro obedecer o que a gente quer, mas para servir ao outro na sua necessidade. É assim que o poder deve ser usado no reino de Deus. E se a igreja é a agência do reino de Deus nessa terra, tanto os seus oficiais quanto todos os seus membros devem usar o poder dessa maneira, para servir. Servir com os dons que Deus nos dá. E aí Jesus termina no último versículo 45 dizendo que Ele mesmo veio para servir-nos com a sua morte. Eu fico imaginando Jesus antes da sua encarnação pensar em se humilhar e tornar-se um ser humano para viver entre pessoas que não o compreendiam, para chegar até o final e entregar-se, dar a sua vida para nos resgatar do mal. Não há serviço maior do que esse. E não há um exemplo maior do que esse para nós. Se alguém tem título, se alguém é um presbítero, um diácono, um pastor, é chamado a usar o serviço dessa maneira, justamente o poder dessa maneira, justamente para servir aos outros. Presbíteros, por exemplo, podem servir, ajudando a tomar decisões do conselho, liderando grupos de oração, conduzindo a igreja no culto. Diáconos podem servir acolhendo pessoas da igreja, e nós temos um diferencial de acolher bem as pessoas que aqui chegam. Isso é um serviço excelente. Também podem preparar cestas para ajudar outras pessoas e tantos outros serviços, mas é sempre na perspectiva de usar o poder para servir. Então eu desejo que tanto os irmãos que forem eleitos, quanto aqueles que já estão ocupando cargos, usem o poder dessa maneira, como Jesus usou e como Jesus nos ensinou para servir. Que Deus nos abençoe.